Salmo 1 diz assim o texto da palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Bendito seja, Senhor, o teu nome, santo é o teu nome. Declaramos isso com cânticos, temos declarado isso em nossa vida, e louvamos o teu nome, ó Deus, porque a despeito de toda a santidade, do quão acima de nós o Senhor está, aprove ao Senhor, ó Deus, se relacionar conosco, estabelecendo um pacto, nos dando um bendito mediador, por meio de quem podemos nos apresentar diante do Senhor, como fazemos nesta manhã do dia do Senhor em culto, atendendo à santa convocação. Louvamos o teu nome, Pai, pois sabemos que o Senhor também se agrada em instruir, ó Deus, a tua igreja, sobretudo neste momento em que nos reunimos para adorar o teu nome. Santo é o teu nome, santifica-nos também, ó Deus, a fim de estarmos com o coração contrito na tua presença, vivendo para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todo mundo espera ser bem sucedido na vida. As pessoas estudam, trabalham, sempre esperando isso, sempre olhando para frente e vislumbrando aí um horizonte de uma vida bem sucedida, de uma vida de sucesso. A questão e o grande problema nisso tudo é aquilo que se entende que é uma vida de sucesso, ou que seja uma vida bem sucedida. Será que é verdade que se pode alcançar esta vida de sucesso? Existe alguma garantia de que você consiga esse feito? E o Salmo 1 fornece uma boa resposta para isso. Não se sabe quem foi o autor do Salmo 1, muitos atribuem a Davi, mas ao que tudo indica, este salmo foi composto junto com o Salmo de número 2, bem depois deste período, para ser uma espécie de abertura do saltério. Nós vimos aqui durante as exposições do Salmo 119, que o saltério ele é dividido em 5 livros, e eles estão muito bem organizados. Estes 2 salmos, então, eles fazem a abertura do livro, mostrando e destacando alguns temas que irão permear todo o livro dos Salmos. Nestes 2 salmos, você tem aqui a ideia da palavra do Senhor, que é um instrumento que Deus usa para santificar a vida do seu povo. Você tem a figura do reino de Deus e a figura do seu Messias, ali no Salmo 2. Se você olhar o primeiro versículo do Salmo 1, você vai ver que é uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você for para o último versículo do Salmo 2, você vai ver que ele também termina com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E estas 2 bem-aventuranças, no início do Salmo 1, no final do Salmo 2, vem para destacar tudo aquilo que está entre estes 2 versículos, que tratam exatamente do que eu disse aqui: o reino de Deus, o seu Messias, as suas leis que estão na palavra. Você tem a figura de 2 pessoas permeando os salmos:
uma pessoa chamada de justa, a outra sendo tratada como ímpia, o justo e o tolo. E aqui no Salmo 1 você vê já estes dois homens sendo destacados. Este salmo está classificado como uma literatura de sabedoria para uma vida bem-sucedida. E se você quiser de fato ter uma vida bem-sucedida, é importante olhar para esse texto que traça o caminho para uma vida bem-sucedida. Como é que você percebe este caminho aí no salmo? O caminho para uma vida bem-sucedida consiste em se desviar do mal. Dê uma olhada aí no Salmo, no versículo 1 mais uma vez, e o versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aqui não é apenas feliz, como nós costumamos pensar. O homem bem-aventurado aqui neste salmo e na escritura é aquele que desfruta o favor e a graça especiais do Senhor. O favor divino, a graça maravilhosa do Senhor sobre ele. E alguns olham para estes verbos que aqui estão nesse primeiro versículo como uma espécie de progressão. E eu já vi pessoas explicando: olha, primeiro a pessoa começa a andar com os ímpios, depois ela acaba se detendo com os ímpios, por fim ela se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, se o objetivo do salmista é fazer isso, você vai dizer que o primeiro que transgrediu este salmo foi o Senhor Jesus Cristo. Porque uma das acusações feitas a Jesus Cristo é que ele andava com pecadores. Ele se assentava com pecadores. Inclusive, ao que tudo indica, os fariseus estavam levando ao pé da letra isso, ao dizer: se este homem soubesse, se ele fosse de fato Messias, ele saberia muito bem com quem ele deve andar. Mas ele fica aí andando em casa de pecadores, entrando em casa de pecadores. Então o ponto aqui não é simplesmente de você ter contato com os pecadores, porque a oração do Senhor Jesus Cristo deixa tudo isso claro, de que a nossa vida consiste em estar neste mundo, e neste mundo nós vivemos como sal da terra e como luz do mundo. Como é que nós vamos ser luz deste mundo se isolando completamente desse mundo? Logo, não é sobre isso que o salmista está dizendo ou tratando. Ele está usando aqui de um recurso chamado paralelismo para enfatizar a sua mensagem. A ideia é que o homem bem-aventurado é aquele que não se compraz nas ideologias e no modo de vida daqueles que não temem a Deus. O homem bem-aventurado é aquele que sabe muito bem separar a questão de que ele vive neste mundo, mas que ele não ama este mundo, ele não é influenciado pelo pensamento caído deste mundo. O Salmo 1 deixa claro que existem dois tipos de conselho nesse mundo. Existe o conselho de Deus e existe o conselho do mundo ou o conselho do diabo. E o homem bem-aventurado é aquele que sequer para considerar o conselho do diabo ou o conselho dos ímpios. Ele está com o seu coração firmado no Senhor, e é exatamente olhar para este tipo de conselho que vem da parte do Senhor que leva este homem a se desviar do mal, quando ele diz: olha, este homem não se detém, não se assenta, não dá ouvidos aos ímpios, ou, como está dizendo aqui, aos escarnecedores. A ideia de escarnecedor aqui nesse salmo tem a ver com aqueles que cometem pecado sem qualquer restrição, na esperança de ainda assim escapar de forma impune. Ou seja, é alguém que deliberadamente transgride a lei do Senhor. Ele não dá a mínima para os estatutos do Senhor. E os servos de Deus então devem se afastar e, mais do que isso, cultivar aversão
a esse modo de vida dos ímpios. Se você olhar, por exemplo, para João capítulo 2, você vai ter a exortação: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Primeira carta de João: porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, este homem que se compraz na lei do Senhor, ele sabe muito bem julgar todas as coisas, e por saber julgar todas as coisas, ele se afasta desse tipo de conselho. Uma vida bem-sucedida, meus irmãos, consiste em se desviar do mal. Como é que tem sido isso na sua vida? Como eu disse no início, todo mundo quer ter uma vida bem-sucedida. Talvez o que falte é uma definição correta do que é uma vida bem-sucedida. Há muitos crentes que, na ânsia de ter uma vida bem-sucedida, achando que uma vida bem-sucedida consiste em um dia estar bem estabilizado financeiramente, ter a sua casa, ter o seu carrinho, ter a sua esposa, a sua família. Na ânsia de tudo isso, ele começa a negociar princípios da palavra de Deus para conquistar tudo isso. E nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão começando a ficar bastante complicadas, e que isso está tão arraigado no coração das pessoas, que muitos crentes têm confundido a questão do ser conservador com o ser santo da Escritura. E por mais que os princípios do conservadorismo, seja ele o conservadorismo católico, protestante e até mesmo o conservadorismo ateu, se aproximem um pouco daquilo que a Escritura diz, ser conservador por si só não significa nada. Você não é chamado só para ser um conservador, você é chamado para ser santo. Sendo santo, você será um conservador. E quando eu digo isso, é porque a palavra de Deus é que delimita aquilo que você é, como você deve pensar, como você deve agir, como as coisas devem funcionar. E as pessoas estão distorcendo tanto esta questão, que eles pegam o grande slogan da reforma: Igreja reformada, sempre reformando, para dar a desculpa de que a igreja precisa progredir, ou ser progressista. Eu tenho ouvido esta ideia aí na boca ou no teclado de algumas pessoas. Que negócio é esse? Nós somos protestantes, e a igreja reformada sempre está reformando. O que significa uma igreja reformada sempre se reformando? Reforma não implica em novidades. Quando a igreja buscou a reforma, ela buscou exatamente o contrário das novidades. A igreja voltou ao que era no início. Eles olharam para o início da igreja, viram o estado que a igreja estava agora, viram que a igreja estava desviada do seu propósito original, e então buscou uma reforma. E a consciência de que esta igreja reformada precisa continuar reformando é o entendimento de que nós neste mundo corremos o risco de continuar nos desviando daquilo que é o padrão estabelecido pelo Senhor. E se o padrão foi estabelecido pelo Senhor, não há como melhorar. Não precisa de melhora, não precisa de inovação. A lei do Senhor é perfeita. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, próprio Davi. Ela é perfeita e restaura a alma. Mas muitos crentes, nessa ânsia aí do bem-sucedido, de ser bem-sucedido segundo esses critérios mundanos, começam a questionar o próprio padrão da Escritura. Essa semana eu vi uma discussão a respeito disso, de novo por conta daquele documento da IPB sobre as mulheres. Então isso aí está rodando nas redes sociais,
E então um irmão escreveu sobre isso, sobre o padrão que a Escritura estabelece, sobre o papel do homem e o papel da mulher na igreja. E uma mulher, argumentando isso, falou assim: o que você acha do que Paulo escreveu sobre a escravidão? Tinha escravidão na Bíblia, e Paulo mandou o escravo de volta para casa. Ele só falou para o patrão dele, ou o senhor dele, tratar ele bem, mas ele não censurou a escravidão. Ele foi negligente, ele errou. Aí ela falou o seguinte ainda: dá para ir lá e apagar? Não dá. Pense na gravidade dessas palavras, porque quando você diz dá para ir lá e apagar o que Paulo escreveu, é porque Paulo escreveu alguma coisa que não devia. Mas se Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, quem escreveu ou quem fez registrar o que não devia foi o próprio Deus. E as pessoas estão tão perdidas, crentes, atraídas pelo discurso desse mundo, que não se dão conta que o ataque delas é contra o próprio Deus e contra a sua lei. É por isso que, se você quiser ser bem sucedido, você precisa ter o seu coração bem firmado na palavra de Deus. O problema é que muitos crentes estão invejando o modo de vida destes que estão aí fora, e acabam vivendo de forma ímpia. Acaba o tempo todo relativizando aquilo que a Escritura diz. Você nunca será bem-aventurado vivendo dessa forma. É de suma importância procurar ser fiel, se manter fiel ao Senhor. Tiago, lá no capítulo 4, vai dizer isso da sua epístola: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como um homem bem-aventurado, você precisa então se afastar daquilo que este mundo diz, do mal estabelecido, porque estamos numa sociedade que vive em pecado. Mas o salmista continua mostrando que não é só simplesmente se desviar do conselho dos ímpios. O caminho para uma vida bem-sucedida consiste no temor do Senhor. Bom, como é que você se desvia do caminho mau? O verso 2 diz: olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele primeiro começa iniciando dizendo o que o homem bem-sucedido não deve fazer. Ele rejeita o conselho do ímpio, ele rejeita as ideologias, as filosofias deste mundo, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque alguém que não tenta se livrar das ideologias deste mundo, sem ter a sua mente cativa à palavra de Deus, não conseguirá realizar um bom trabalho. Porque é por meio da palavra de Deus e da mente cativa à palavra de Deus é que você julga qualquer pensamento que se levanta aí contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui então eu estou pegando emprestado uma expressão do Salmo 2. Porque este mundo ímpio e caído, estes homens que estão comprometidos com uma agenda contrária ao Senhor, no Salmo 2 são descritos da seguinte forma, veja lá: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A ideia então é que os homens neste mundo caído, eles não estão simplesmente contrários à igreja, eles estão contrários ao Senhor e ao seu ungido. É por isso que a igreja do Senhor e os filhos do Senhor, os súditos desse reino, precisam estar com a lei do Senhor gravada no coração, a fim de rejeitar aquilo que este mundo apresenta, muitas vezes de forma muito bonita, muito bela, com uma pretensa preocupação com coisas boas,
mas que no fundo são um ataque contra o Senhor e contra o seu ungido. Então ele mostra o modo de vida como não deve ser, e agora diz: ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor. O homem bem-aventurado teme ao Senhor. A sua obediência ao Senhor não é uma obediência forçada. Ele tem prazer, ele é feliz ao guardar os mandamentos. E João vai dizer isso no Novo Testamento: os mandamentos do Senhor não são penosos. Sabe por que eles não são penosos? Porque Cristo Jesus, quando morreu, levou sobre si a maldição da lei, tomou sobre si a maldição da lei. Porque para um homem pecador, incapaz de cumprir a lei, os mandamentos são sim penosos. Eles não são penosos na forma como foram estabelecidos por Deus na criação, porque o homem criado à imagem de Deus tem prazer na lei do Senhor, mas depois do pecado, este homem volta as suas costas para a lei. Ele abomina a lei do Senhor, e a não ser que ele seja restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, ele não amará a lei do Senhor. Ele não irá obedecer à lei do Senhor. E muitas vezes, quando há uma obediência externa, não é por amor ao Senhor, é por perceber algum tipo de benefício que há na lei. E nesse sentido, você pode olhar aí para a literatura e você vai encontrar livros de pessoas que muitas vezes nem temem ao Senhor, mas que falam dos princípios da Escritura como sendo coisas boas de se seguir, a parte do Senhor. Então, quem segue os princípios para ser bem sucedido, sem considerar o Senhor, está fazendo o contrário daquilo que o Senhor tem estabelecido, porque o fim do homem não é esse. O fim principal para o homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. É isso que é ser bem sucedido. Este homem tem prazer na lei do Senhor, este é o caminho. O problema é que nós olhamos com a nossa mentalidade aí do século 21, e quando nós pensamos em lei, nós pensamos em algo ruim. A lei é alguma coisa que serve simplesmente para me punir. Então você está aí na estrada e de repente você vê uma placa e a lei está dizendo: olha, você tem que parar, isso aqui, droga, eu queria andar mais rápido. Ou você está num parque e você tem que atravessar um lugar e tem uma plaquinha ali pequenininha: não pise na grama. E você já está com raiva da lei que está te proibindo de andar ali onde você queria andar. E nós começamos a ter uma mentalidade de que a lei é algo ruim, mas para o judeu não. A ideia que o judeu tem da lei é que os mandamentos são os melhores conselhos de um pai sábio a um filho amado, para que o filho seja bem sucedido. É assim que o judeu enxerga a lei do Senhor. É assim que o mandamento precisa ser visto. Os melhores conselhos, apesar de serem mandamentos, de um pai sábio a um filho amado, para que ele seja bem sucedido. É por isso que este homem estava dizendo que é bem-aventurado este homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite, ele se compraz nisso, ele coloca o seu coração no conhecimento do Senhor Deus. No texto que eu li aqui de Josué, foi exatamente a orientação do Senhor quando Josué assumiu a liderança do povo de Deus: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Veja, a sequência que você tem em Josué é parecida com essa aqui do Salmo. Josué deveria falar da lei, mas antes de falar da lei, ele precisa meditar nela, ele precisa conhecer. Mas não basta conhecer, ele precisa guardar, não se desviar da lei.
Porque quem simplesmente conhece, medita e não pratica é um hipócrita. Ele precisa ter a lei no coração, ele precisa viver em conformidade com essa lei, e é tudo isso junto que faz com que o caminho do homem prospere, seja bem sucedido. É isso que o salmista também está dizendo aqui, quando ele chega no final e diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. O estudo da lei é a marca da piedade do crente, porque Deus só vai ser corretamente servido quando a sua lei for obedecida. Você que quer ser bem sucedido na vida, você tem buscado conhecer a lei do Senhor? Quando nós queremos ser bem sucedidos em alguma coisa, nós nos dedicamos a isso. Eu quero ser bem colocado no meu mercado de trabalho, então eu vou fazer mestrado, eu vou fazer especialização, eu vou procurar crescer, porque aqueles que entram no mercado de trabalho com o conhecimento que tiveram, por exemplo, na faculdade, e que nunca mais estudaram, eles vão ficando para trás, em algumas áreas muito mais do que outras. Algumas áreas vão mudando de forma muito dinâmica, e a pessoa tem que estar o tempo todo atualizada, ela não pode perder tempo, mas ela tem um foco, ela quer ser um bom profissional. Ela quer ser um bom profissional porque ela quer ter estabilidade, porque ela quer ter uma vida tranquila, e então ela está focada em conhecer sobre a sua área, e o salmista convida você a conhecer sobre o Senhor. O salmista coloca você neste caminho, dizendo: você precisa meditar na lei de dia e de noite. Se você não medita na palavra, você sequer tem condições de rejeitar o conselho dos ímpios, porque você não tem discernimento, você não sabe o que é bom, o que é ruim, você não sabe o que está em acordo e o que não está em acordo com a palavra do Senhor. A palavra, então, neste sentido, funciona para você como o norte, como a bússola. E há muitos crentes perdidos, abraçando ideologias demoníacas, porque não conhecem a lei do Senhor, porque não conseguem discernir as ideologias por meio da lei do Senhor, não conseguem enxergar que aquilo que está sendo proposto vai de encontro à palavra do Senhor, e vão continuar cegos, enquanto não meditarem de dia e de noite na lei do Senhor. Não vão ter um norte, vão estar perdidos. Se você quer ter uma vida bem sucedida, é indispensável o conhecimento da palavra do Senhor. Como diz Pedro, na Escritura você tem tudo o que é necessário para conhecer a Cristo, e em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, você tem tudo o que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Davi expressou de uma forma maravilhosa, dizendo: quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E a pergunta aqui é: você consegue se ajuntar a Davi, fazer coro com Davi em relação à lei? Eu medito na lei, eu conheço a lei, porque tem um monte de crente aí querendo discutir um monte de assuntos sem considerar Deus, sem considerar o reino de Deus, sem considerar a queda, sem considerar a corrupção do coração do homem, sem considerar o que o Senhor diz que irá acontecer. E sempre que você pensar na sua vida e pensar no mundo, isolando Deus e tirando Deus, o final será decepção, porque você vai começar a ansiar por coisas que não irão acontecer, pelo menos não enquanto o Senhor não retorna. Você sequer vai ter essa esperança de que um dia o glorioso Rei retornará e as coisas então estarão no seu devido lugar. Até lá, você como crente vive
como sal e como luz, conservando a sociedade ao seu redor, porque é isso que o sal faz. O crente é conservador em essência, porque o sal serve para isso. Porque quando o sal perde essa função, ele não serve para mais nada. Então olhe para a Escritura, guarde a palavra no seu coração, porque o caminho para essa vida bem-sucedida se consiste em se desviar do mal, em temer o Senhor, e então consiste no trabalho. Dê uma olhada no verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Finalzinho aí do versículo 3, o salmista mostra que para que você seja bem sucedido, você precisa estar com seu coração cheio da palavra de Deus, para rejeitar o conselho dos ímpios, mas que você tem responsabilidades. Você não cruza os seus braços esperando as coisas acontecerem, afinal de contas Deus vai fazer tudo. Deus é soberano, e Ele está fazendo tudo o que apraz a Ele, mas Ele faz por meio da sua criação, daquilo que foi criado, dos seus filhos. E é por isso que os filhos de Deus precisam ter a palavra no coração. Tudo o que este homem faz é bem sucedido. Então a garantia do sucesso está ligada à confiança no Senhor e ao trabalho. As duas coisas estão relacionadas. Confiar no Senhor não exclui a sua responsabilidade de trabalhar. Trabalhar sem confiar no Senhor é mera presunção, é confiar em si mesmo, é achar que você se basta, é achar que neste mundo nós vivemos muito bem sem considerar o Senhor e a sua lei. Como crente, então, você consegue juntar as duas coisas e entender que você se dedica ao trabalho na esperança de que o Senhor que está com você irá abençoar o seu trabalho. E a primeira parte aqui do versículo ilustra isso de uma forma bastante interessante. Veja como é descrito este homem justo. Ele é como uma árvore plantada. A ideia aqui então é passiva. Não é uma árvore que se plantou em algum lugar, é uma árvore que foi plantada. A ideia aqui é de que aquele que plantou, olhou, verificou o melhor local para que essa árvore pudesse se desenvolver, foi lá e colocou essa árvore, como diz aqui, junto à corrente das águas, porque ele sabe que ela vai ser bem nutrida, e se ela for bem nutrida, no devido tempo, dará o seu fruto. No Novo Testamento nós temos algumas ilustrações parecidas com essa. Jesus, quando fala a respeito de si mesmo, ele fala: eu sou a árvore, a videira, vocês são os galhos, os ramos. Então se vocês permanecerem em mim, vocês irão frutificar. Quando Paulo usa a ideia de que o crente é aquele que dá fruto, ele não chama isso de o fruto do crente, ele chama isso de o fruto do Espírito. O fruto não é seu. Ontem, estudando aqui com os pais, o Douglas Wilson faz uma ilustração no seu livro que é bastante interessante. Ele diz: olha, Deus não vai dizer a um espinheiro que quando o espinheiro der boas maçãs, ele vai transformar ele em macieira. Pelo contrário, Deus pega o espinheiro, transforma ele em macieira pela graça, e a evidência de que o espinheiro foi transformado em macieira é a presença de maçã. Essa é a evidência. O fruto é a evidência de que você está no Senhor, é a evidência de que você foi plantado junto às águas,
É evidência de que você está em Jesus Cristo, a torrente de águas, o manancial de águas vivas, aquele que nutre a sua vida. É por isso que você trabalha confiado no Senhor, sabendo que o Senhor fará frutificar, a folhagem não murcha, ele se encontra então numa condição saudável. O salmista está querendo dizer aqui que foi o próprio Senhor quem plantou os seus filhos e os nutre, e isso então é contrastado com o que vem no verso 4 e que é dito dos ímpios. Veja lá, os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. A ideia então é que o ímpio não tem raízes bem firmadas e nem está sendo nutrido pelas correntes das águas. Os ímpios não são assim. Eles são como o galho que se desprendeu da árvore, que se secou e que é levado pelo vento. Curiosamente, essa figura, ela é usada por Paulo quando ele fala que os crentes precisam estar bem firmados na palavra. Para quê? Para não serem levados pelos ventos de doutrina. Os justos, os crentes, precisam estar radicados. Então, se você é muito radical, beleza, é isso aí. Crentes são radicais, no bom sentido da palavra. Eles têm raízes bem firmadas, eles têm convicções bem estabelecidas, corretas e santas, porque não são convicções deles, são convicções do seu Senhor, são as leis do seu Senhor, que estes ímpios estão rejeitando, e que por causa dessa rejeição, um dia receberão a devida paga. A figura aqui é que um sopro de vento derruba os ímpios. Só que ele diz mais, ele diz que o justo no devido tempo dá o seu fruto. Isso envolve as duas ideias da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Você trabalha, teme ao Senhor, você sabe discernir quando uma coisa deve ser feita, você descansa no governo daquele que no devido tempo fará com que as coisas aconteçam. A você cabe trabalhar esperançoso no Senhor. Os resultados são dele no devido tempo. Lá em Eclesiastes 8:5 tem um verso que eu aprecio bastante. Ele diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O sábio é esse que está sendo descrito aqui no Salmo 1. Então, para uma vida bem sucedida, é necessário também trabalho, um trabalho firmado na esperança que você tem no Senhor. E a confiança que você tem é de que o Senhor irá abençoar aquilo que você vai fazer, pois a consciência do cristão é de que ele trabalha para a glória de Deus. Ele não trabalha por resultados. Os resultados são uma consequência do trabalho. Em tudo que você faz. Esta semana, mais precisamente ontem, no fim de semana, tínhamos aqui muitos filhos de pais que estão educando os seus filhos em casa, e tivemos uma apresentação de trabalho. E sempre quando você tem uma apresentação de trabalho que envolve prêmio, você corre o risco de as pessoas fazerem pelo prêmio, ou dos filhos que estão aí na escola normal fazerem pela nota, ou você no seu trabalho fazer pelo dinheiro, pela remuneração final, se dedicar para trabalhar mais, para bater a meta, para aumentar um pouco mais o seu salário. Tudo isso
que é coisa da vida, premiações, salário, precisa ser visto como um efeito colateral, uma consequência. Você precisa trabalhar com afinco em tudo o que você faz para a glória de Deus, porque se você não tiver essa perspectiva, no dia em que você não receber nada de volta, você vai deixar de trabalhar, você vai fazer de qualquer jeito. Não vale a pena me esforçar, não vou ganhar nada, vou fazer de qualquer forma. Você vai ser um mau profissional, você vai ser um mau filho, porque você só vai obedecer seu pai e sua mãe quando você ganhar alguma coisa em troca. Você vai ser um péssimo membro da igreja, que só faz algo e que só serve no reino quando ganha o tapinha nas costas, dizendo: puxa, como você é precioso na nossa igreja. Porque quem faz esperando a recompensa deste mundo, logo logo encontrará o desânimo, porque não são poucas as vezes que você não vai ser reconhecido. Então, ser bem-sucedido na perspectiva bíblica não tem necessariamente a ver com as conquistas deste mundo. Ser bem-sucedido na Escritura tem a ver com esse coração que está guardado em Deus e que se compraz no Senhor Deus, e essa pessoa, tudo o que ela faz, o Senhor fará prosperar. Então a prosperidade bíblica é consequência do trabalho, e tem muita gente querendo prosperar, sabe como? Nas igrejas, determinando, reivindicando, declarando, sem trabalho, sem esforço, sem suor. E este não é o meio bíblico de se alcançar a prosperidade. Na verdade, quando a Bíblia fala disso, ela fala que quem não trabalha não deve nem comer. A comida é a recompensa para aquele que está trabalhando. É por isso que na igreja primitiva, quando a igreja se ajuntava para ajudar viúvas, não ajudava viúvas que estavam em casa com a perna para cima sem fazer nada, ajudava viúvas que se dedicavam ao trabalho da igreja. Elas não eram mulheres à toa, que ficavam lá vendo Netflix e que ficava ganhando a cesta básica da igreja. Elas estavam envolvidas no trabalho, porque o princípio de Paulo é: quem não trabalha não come. Essa é a prosperidade da Escritura. Você tem consciência de que quando você alcança realizações, o mérito é daquele que plantou você onde você está, e que você está frutificando por estar em Jesus Cristo, e que a glória é do Senhor Jesus Cristo? O cristão é aquele que se esforça para ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor filho, tendo a consciência de que ele trabalha para o Senhor, e ele dá glória a esse Deus diante dos frutos. Veja que depois de fazer este contraste entre o justo e o ímpio, nos 4 primeiros versículos, o escritor faz uma aplicação aqui no verso 5. Por isso, por conta de tudo que foi dito, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A comparação aqui é entre um homem que ouve a palavra e outro que não ouve a palavra. O que ouve a palavra está bem firmado junto à corrente das águas. O que não ouve a palavra está solto, é uma folha seca que o vento leva. Isso se assemelha ao que Jesus ensinou no final do Sermão do Monte, quando ele diz: todo aquele que ouve essa minha palavra e pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Muda a figura de casa para rocha, mas a ideia permanece: a casa está firmada na rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que constrói a sua casa na areia, e por não ter um fundamento sólido diante das tempestades, essa casa vem a ruir, à semelhança da folha seca que é levada pelo vento. Então, nas duas ilustrações
a ideia é semelhante. A palavra de Deus precisa estar guardada no coração e ser praticada, mas há um problema grande nisso aí, porque o homem naturalmente não consegue fazer isso. É por isso que este homem que está sendo descrito aqui como justo, ele não nasce dessa forma. O justo que aparece nos Salmos é alguém a quem lhe foi atribuída uma justiça, porque o único que se encaixa de forma perfeita e que cumpre de forma perfeita tudo o que está sendo dito aqui é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem que tem prazer na lei do seu Pai, e é por isso que ele não anda em conselhos ímpios, é por isso que ele rejeita o conselho de Satanás no deserto. Ele vive de acordo com a lei do seu Pai. Jesus é aquele que tem prazer e se compraz na lei, é aquele que efetua o seu trabalho e que fica satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho, como diz Isaías. O trabalho de Cristo é um trabalho próspero, é um trabalho que gera fruto. Estamos aqui nós, fruto do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é o único que está para sempre diante do Senhor, por conta do seu trabalho, por conta da sua lei. E agora então ele imputa a pecadores a sua justiça, e o Senhor olha para você como alguém justo, porque a justiça do Senhor Jesus foi atribuída a você, e é por isso, somente por isso, que você pode trilhar esse caminho para uma vida bem-sucedida, desviando-se do mal, porque você já tem um novo coração, você já tem o Espírito do Senhor, que leva o seu pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que dá força a você para cumprir a lei. Você pode temer ao Senhor, porque você foi comprado por Jesus Cristo, e você pode efetuar o seu trabalho na certeza de que o Senhor é aquele quem efetua em você o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. É em Jesus Cristo que você consegue viver como o salmista determina e descreve. Ele é o caminho onde você anda, Ele é o caminho em que você será bem-sucedido, ainda que você não alcance nesta vida os fama, riqueza, mas por fim você encontrará salvação e vida eterna. Esse é o caminho para uma vida bem-sucedida. Ande nele, pela graça de Deus.